O julgamento do impeachment foi definido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal e presidente da sessão, ministro Ricardo Lewandowski, pelo presidente do Senado e líderes dos partidos. O trabalho agora à tarde vai ser retomado às 2h. A sessão de julgamento será presidida e coordenada pelo presidente do STF, ministro Ricardo Lewandowski, e os senadores vão atuar como juízes. Na parte da tarde está previsto o início dos depoimentos das testemunhas, quando os senadores farão as perguntas. Serão 2 testemunhas de acusação e 6 de defesa. A previsão é que essa fase se prolongue até sexta-feira. Vamos trabalhar até esgotarmos a oitiva das testemunhas. Iniciaremos dia 25, 26, ingressaremos, se for necessário, na madrugada de sexta para sábado, porque as testemunhas serão isoladas umas das outras, estarão num quarto de hotel à disposição dos senadores, do presidente do impeachment. Na sequência, a acusação e defesa terão 1h30 cada uma para fazer perguntas para as testemunhas. Na segunda-feira, dia 29, deve acontecer o depoimento da acusada Dilma Rousseff. Ela terá 30 minutos para falar antes do interrogatório pelo presidente da sessão, pela acusação e defesa e senadores. Em seguida, a defesa e a acusação terão 1h30 cada para debater o processo. Depois, será a vez dos senadores. Antes de iniciar a votação para decidir se a presidente afastada Dilma Rousseff cometeu crime de responsabilidade, o presidente da sessão, ministro Ricardo Lewandowski, vai fazer um relatório com as informações e provas apresentadas pela acusação e defesa. E depois, 2 senadores a favor de cada parte terão 5 minutos para falar. Então, começa a votação, que será aberta e nominal no painel eletrônico. Para afastar definitivamente a presidente Dilma Rousseff do cargo, serão necessários os votos favoráveis de 54 senadores, ou seja, 2/3 do total. Como consequência, ela ficará inelegível por 8 anos a partir das próximas eleições presidenciais em 2018, quando encerraria o seu mandato. Caso a maioria dos senadores considerem que Dilma não praticou crime de responsabilidade, ela retorna ao cargo imediatamente. E quem está aqui no estúdio do Jornal da Justiça vai falar conosco sobre esse assunto é a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Boa tarde, Gisele. Olá, Érica. Boa tarde a todos. Gisele, essas regras que a gente acabou de ver na reportagem da Carolina, o rito, do impeachment, essas regras foram definidas a partir de quê? Existe uma lei, que é a Lei 1079, que ela é de 1950, que ela traz, aí é uma legislação especial que trata exatamente sobre o procedimento para o julgamento dos crimes de responsabilidade. Então, a Constituição Federal, ela também traz a competência tanto do Supremo Tribunal Federal, do Senado Federal, e então nós temos aí, não só a Constituição Federal, que traz regras a respeito desse julgamento, que é um julgamento político, temos essa Lei 1079, que é de 1950, temos o julgamento fundamental do Supremo Tribunal Federal, que julgou, na verdade, a arguição de descumprimento de preceito fundamental 378, e aí definiu essas questões relacionadas ao impeachment, inclusive reafirmando o mesmo rito que foi aplicado no caso do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Então, são todas essas regras presentes aí, tanto nesses dispositivos que eu acabei de falar, nesses diplomas legais, incluindo a decisão do Supremo Tribunal Federal, é que define o rito que está sendo aplicado agora no julgamento da presidente Dilma Rousseff. Tá ótimo, Gisele. Obrigada por enquanto, mas você volta ainda nessa edição que a gente vai falar da sessão de ontem no Supremo Tribunal Federal. Obrigada por enquanto. Ok.